Olá, salve, salve você, como vai? Tudo bem? Tudo beleza? Que bom que você está aí apreciando, participando mais uma vez dessa apresentação, desse conteúdo de matemática, da parte de estatística que nós vamos ver hoje é descrição de amostras com tabelas. Muito bem, tabelas de frequência trabalhando com dados discretos. Muito bem. Com certeza você já viu e sabe o que é amostra, que é uma pequena parte de uma população que você extrai para poder estar fazendo as suas pesquisas, os seus trabalhos, as suas contas. Muito bem? Então vamos ver como é que nós vamos trabalhar essas situações, essas ideias. Acompanhe aqui. Vamos definir algumas coisinhas que são muito importantes. Por exemplo, variáveis. Quando estudamos elementos de uma determinada população ou amostra, nós procuramos sempre analisar algumas características. E essas características elas podem variar entre os componentes da população ou da amostra. Muito bem. Assim nós definimos a variável como uma característica de interesse que está sujeito à variabilidade. Muito bem. Então nós temos o seguinte: sexo, estado civil, idade e peso, por exemplo, são o que nós chamamos de variáveis. Muito bem. Sexo masculino, feminino, 0 e 1. Estado civil, solteiro ou solteira, casado ou casada, divorciado ou divorciada, ou tico-tico no fubá, 1, 2 ou 3. Muito bem. Idade, 18, 19. São os números que representam essas idades. Peso são esses números que representam o peso também. São séries numéricas, tá certo? Que são chamadas de séries estatísticas também. Muito bem, vamos lá, acompanha aqui. As variáveis elas podem ser divididas em duas categorias interessantes: discretas e contínuas. São discretas quando elas podem assumir valores do conjunto dos inteiros, resultantes geralmente de contagem. Por exemplo, populações de município, números de filhos, números de acidentes, ok? Produções diárias, número de operações, ok? Ou contínuas, quando elas assumem qualquer valor em um intervalo. Peso, altura, renda, taxa de mortalidade, ok? Preços em geral, tá certo? Índices pluviométricos e tudo mais. São grandezas que têm a característica de serem contínuas. Muito bem. Os tipos de variáveis elas são da seguinte forma, então: ou qualitativa ou quantitativa, que é o que nosso estudo vai se aprofundar nas próximas apresentações. Hoje nós vamos ver a discreta e em seguida nós vamos ver a contínua. Muito bem, interessante. E a variável discreta, como já foi visto, é uma série estatística que só pode assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável. Por exemplo, situações de contagem. Tá claro? Muito bem. Então nós temos também o seguinte: dados brutos e ROL. Precisamos desses conceitos. Olha só, dados brutos nada mais é que uma sequência de valores numéricos não organizados, obtidos diretamente da observação do fenômeno coletivo. Perfeito? Então você vai lá no seu campo de estudos, percebeu? Vai fazer a sua pesquisa e aqueles primeiros dados que você coleta eles estão em um estado bruto ainda. Logicamente eles precisam colocar ordem nesses dados e o ROL representa exatamente isso, é a sequência ordenada dos dados brutos. Muito bem, ok? Bom, interessante que você pode ter um exemplo como esse, olha só. Observe os dados ordenados do consumo de energia elétrica. Percebeu? Do menor valor para o maior valor. Percebeu? Então essa ordenação dos dados nós chamamos de ROL. Muito bem. Tabelas de frequência nada são do que representações nas quais os valores se apresentam em correspondências com suas repetições, evitando-se assim que eles apareçam mais de uma vez na tabela, como acontece no ROL. Muito bem. Então você tem uma tabela estatística como essa, você tem os elementos agora que estão desordenados. Qual é o seu primeiro procedimento? Organizar eles na forma de ROL, percebeu? Do menor para o maior, para você poder facilitar o seu estudo e suas análises. Muito bem? Ok. Bom, quais são os tipos de frequência que nós temos, tá certo? É o que caracteriza o seguinte: frequência absoluta indica o número de vezes que o elemento aparece no conjunto, ou seja, quantas vezes aquele elemento, aquela medida aparece no conjunto da sua amostra. E a frequência relativa, ela
expressa essa mesma situação, só que ela pode ser indicada de forma percentual ou em forma de fração, perfeito? Referente ao elemento no conjunto dos dados. Tranquilo? Muito bem. Como exemplo, nós temos uma tabela como essa, onde se caracteriza a variável discreta, perfeito? A frequência relativa e a frequência absoluta. Muito bem? Partindo da frequência absoluta, ela representa em quantas vezes determinada medida aparece no conjunto da amostra. Por exemplo, aqui, 4 vezes é o número de vezes que aparece o elemento 52. O elemento 56 aparece 13 vezes. O elemento ou a medida 60 aparece 24 vezes e assim por diante. Com relação à frequência relativa, olha só as porcentagens. 0,10, 0,225, tá certo? Em números decimais. Se você quiser escrever em termos de porcentagem, só multiplicar por 100, você tem 10%, 22,5% e assim por diante. Percebeu? Tranquilo? Com calma, vamos analisar mais adiante. E a frequência cumulativa, ela se refere exatamente à frequência absoluta ou relativa, até um certo ponto, e não apenas em um valor. Percebeu? Nós vamos esclarecer melhor essas ideias, mas de bate pronto eu posso te dizer que essa frequência ela vai se acumulando a cada série que avança. Muito bem, eu sei que você está com essa cara brava, não compreendeu muito bem dos conceitos, mas nada como um exemplo prático para poder esclarecer melhor essas ideias. Muito bem? Vamos lá então, acompanhe aqui comigo, você vai verificar que agora vai ficar claro, vai ficar de uma maneira um pouco mais elegante, o fato de você entender com clareza essas ideias. Muito bem? Então, tabelas de frequência de dados discretos. Então, vamos supor que você tem uma série estatística de dados concretos, pode se referir a contagens, a medidas, onde você tem o seguinte, vamos supor que sejam idades. Cada pessoa, cada indivíduo, aqui representado por um número, tá certo? Ele tem uma determinada idade. Então, o indivíduo 1 tem 15 anos, o indivíduo 2 tem 13 e assim por diante. Muito bem. Esses dados, ou essa amostra que foi extraída, verifique bem que ela está no estado bruto, percebeu? São números que estão no estado bruto. Então, qual é a nossa primeira providência? A nossa primeira providência é colocar esses números de uma forma mais ordenada, um pouco mais organizada. Como é que fazemos isso? Vamos escrever o rol desses números dessa série então. Como é que nós procedemos? Procedemos a seguinte, vamos agora selecionar a tabela completinho, perfeito, muito bem. Depois você vem aqui nessa aba de classificação, clique, vem aqui em personalizar classificação, clicando, vai aparecer essa caixinha de diálogo, muito bem. Agora você vai classificar por idade, então idade é x em si, clique, muito bem. Vão ser através de valores e vai ser da situação do menor, a ordem vai ser do menor para o maior. Perfeito? Clicando Enter, aqui está a nossa nova tabela, caracterizando os elementos do estado do menor para o maior. Muito bem. Como é que nós fazemos então? Vamos selecionar essa coluna dos elementos organizados e vamos usar o famoso Ctrl C. Muito bem, vem aqui, Ctrl V. Aqui está o nosso rol, do menor para o maior. Logicamente, se você vendo numa só tela, você verifica que o menor valor é 12 e o maior valor é 16. Muito bem. O que é que nós podemos extrair esses dados de uma maneira um pouco mais elegante no Excel? Bom, da seguinte forma, vamos supor que você precisa determinar um número de elementos. Como é que nós procedemos então? Escrevemos o sinal, olha lá, escrevemos o sinal de igual, em seguida conte ponto número, abra um parênteses, venha na coluna dos seus dados, clique, arraste, selecione, perfeito, feche o parênteses, tecle Enter. Olhe, temos 15 elementos, que era o que já está destacado aqui, olha só, você observar, nós temos 15 elementos, tá certo? Muito bem, nós temos 15 elementos. Qual o maior elemento dessa série? Qual o maior elemento? Muito simples, escreva máximo, entre parênteses. Olha só, novamente, destaque, coluna,
Percebeu? Destacou? Passe um parênteses, tecla Enter. O maior elemento é o 16, como a gente está vendo aqui no rol. Quem é o menor elemento? Vamos escrever igual, mínimo, abre um parênteses, destaque novamente a sequência, passe um parênteses, teclando Enter, o mínimo é o 12. Este H representa a amplitude, o tamanho desse intervalo. Como é que você calcula? Simplesmente é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Muito bem. Tranquilo? Beleza? Muito bem, legal. Se você precisar voltar à tabela original, vem aqui, selecione, perfeito? Vem aqui novamente, personalize. Como você vai selecionar pelo índice I, assinale o I, digite, clique OK e pronto, a sua tabela volta à situação anterior. Muito bem, muito bacana. Bom, tendo em vista que agora nós temos o rol com os elementos organizados, vamos pegar os elementos que são a matéria do nosso estudo. Então, por exemplo, a idade 12, a 13, a 14, a 15 e a 16, certo? Muito bem. Agora, tendo em vista que esses são os elementos com os quais nós vamos trabalhar, nós vamos agora preencher a tabela de frequências. Vamos preencher essa tabela de frequências, tá bom? Acompanhe com atenção, é interessante. Muito bem. Essa parte aqui é a parte da frequência absoluta. Nós já vimos o que é. Se refere a quantas vezes um determinado elemento aparece na sua amostra. Vamos verificar quantas vezes aparece a idade 12, a idade 13, a idade 14, a idade 15 e a idade 16. Muito bem, tá certo? Existem duas colunas, porque eu vou mostrar para você que existem duas situações que você pode estar fazendo esta operação. Por exemplo, aqui, vamos começar deste ponto. Vamos digitar igual e vamos declarar a seguinte função. Cont C, abra um parênteses, tá certo? Agora você vai destacar que coluna? Você vai destacar esta coluna dos elementos. Cont C, tá certo? Digite ponto e vírgula. Qual é o elemento que você está procurando? É o elemento 12, não é? Então, abra aspas, tecle aspas, escreva 12, que é a idade 12 que você está procurando, fecha aspas e fecha o parênteses. Teclando Enter, você acha 1. Porque é uma vez que ela aparece no rol. Olha só, ela aparece no rol uma vez só, a idade 12. Muito bem? Vamos ver a próxima então. Então vamos escrever novamente. Vamos lá. Vamos escrever novamente. Vamos colocar o sinal no ponto esquerdo aqui. Vamos só melhorar a posição aqui. Prontinho. Escrevemos igual. Cont C, abre o parênteses, vai novamente na coluna seus dados, tá certo? Digite ponto e vírgula, duas aspas novamente. A próxima idade é a idade 13, então digite 13, feche as aspas e feche também os parênteses. Teclando Enter, 2. A idade 13 aparece duas vezes. Muito bem. Você teria que fazer para os próximos elementos, para as próximas idades, mas você está vendo que é um processo um pouco mais cansativo, tá certo? Existe um processo um pouco mais elegante, um pouco mais eficiente, tá certo? Vamos ver qual é o outro processo? É o seguinte. O que é que você vai fazer aqui? Você vai usar exatamente a mesma situação, vai escrever igual, tá certo? Agora, olhe só como é que é mais fácil. Cont ponto C, muito bem, abra um parênteses, pegue a coluna dos dados, deixa eu ver se eu acho aqui, muito bem certinho, está aqui onde você está, tá certo? Em seguida digite F4, ponto e vírgula, tá certo? Pega o primeiro elemento que você está buscando, é o caso 12,
fecha o parênteses. Muito bem, escreveu essa fórmula direitinho, tecle Enter. Ó, apareceu 1. Muito bem. Agora vamos arrastar a fórmula até o final aqui, ó. Vamos arrastar a fórmula. Ah, vou precisar digitar novamente. Muito bem, que beleza. Vamos lá novamente. Vamos lá, igual. Conte C. Abre um parênteses. Pegue a coluna estudo dos seus dados. Digite F4. Ponto e vírgula. E pegue o primeiro elemento que você vai pesquisar. Primeira idade. Clique. Fecha o parênteses. Muito bem. Tecle Enter. Muito bem. Agora com cuidado. Muito bem. Com cuidado, arraste até o final. Olha que interessante, olha que legal. Apareceu essa série de números. E ao que ele se refere, olha só. A idade 12 aparece uma vez. A idade 13 aparece 2 vezes. 2 vezes. A 14 aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4. A idade 15 aparece quantas vezes? 1, 2, 3. A idade 16 aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Olha só que legal, que bacana. Você vê que é um processo um pouco mais elegante, um pouco mais eficiente de você apresentar esses dados. Tá certo? Logicamente, se você somar essa coluna, que número você vai obter? Exatamente o número da sua amostra, tá certo? É só verificar, clicando a soma, ó, 15. Percebeu? Isso justifica então que está correta a nossa análise até agora. Muito bem. Tá bom? Agora podemos verificar que esta coluna com essa informação pode aparecer aqui também, de uma outra forma também, um pouco mais eficiente. Vamos lá? Acompanha aqui? Então como é que nós procedemos? Procedemos assim, vamos escrever o sinal igual, escreva frequência. Escreva frequência. Muito bem. Escreva frequência. Só que precisamos fazer um passo anterior, que é o seguinte, precisamos selecionar antes. Tá certo? Não esqueça, não faça como eu. Primeiro selecione, escreva o sinal de igual. Agora sim você escreve o sinal de igual. Escreva a frequência. Muito bem, escreveu a frequência? Abre um parênteses. Vá na coluna dos seus dados da amostra. Selecione ela completamente. Percebeu? Agora, digite ponto e vírgula e pegue a coluna com as informações que você está trabalhando, com os dados que você está trabalhando. Muito bem. Feche o parênteses. Escreveu a fórmula direitinho? Tá certo? Primeiro, selecionou as células que são pertinentes no processo. Segundo, escreveu a fórmula corretamente? Agora você vai digitar na sequência, sempre assim, Ctrl, Shift e Enter, tá certo? Pegue Ctrl, Shift e depois tecle Enter. Ó, que maravilha, que beleza, hein? Olha só que bacana. Só comparando você verifica que são iguais, olha, logicamente, né? Tem que dar o mesmo resultado, é a mesma análise, perfeito? Inclusive, se você for somar, se você for colocar a soma, não aqui, mas se você for colocar a soma aqui, olha só que legal, olha só que número você vai obter. Também o número 15. Bacana essa ideia, muito legal, né? Então são dois processos diferentes, tá certo? Aquele que for mais bacana, aquele que for mais eficiente, mais claro para você, procure utilizar. Bacana? Bom, e a frequência relativa? A frequência relativa nada mais é do que a frequência absoluta em termos de porcentagem. Isto é, cada um desses elementos vai ter uma determinada porcentagem que vai caracterizar a participação dele na amostra. Percebeu? Então, vamos lá. O elemento 12, vamos ver em termos de porcentagem ele participa desta amostra com relação ao todo. O elemento 13, a idade 13, vamos ver em termos de porcentagem e quanto ela comparece, quanto ela participa na amostra. Então, vamos lá. Como é que nós fazemos isso? Simplesmente assim, olha só, acompanha aqui, você digita igual e vai dividir o primeiro elemento pelo total da sua amostra, no caso de tamanho 15, certo? Digite F4,
tá certo? Em seguida, Enter. Ó, 7%. Vamos copiar a fórmula para as outras células. Olha só que interessante. Vamos pegar aqui, por exemplo, 27% das amostras das pessoas têm idade 14, certo? 33% tem a idade 16. Bom, se você fizer a soma, logicamente que valor você deve obter? Se você fizer a soma desses valores, 100%. Bacana? Legal essa ideia, não é? Muito jóia, muito demais. Bom, e agora? Frequência acumulativa absoluta. Como é que você me tira essa informação? Como é que você me tira essa informação? A frequência absoluta acumulativa você vai somando passo a passo. Então, por exemplo, como é que você calcula para essa linha, para esta coluna? Você vai calcular da seguinte forma. Qual o primeiro elemento que você tem? O primeiro elemento que você tem aqui, olha só. Para absoluta você vem aqui, clica, ou aqui que é mais interessante, clicando aqui, tecle Enter, você tem o primeiro elemento. Em seguida você escreva igual e vai adicionar o elemento anterior mais o próximo da linha, ao anterior mais ao próximo da linha. Você vai achar 3, perfeito? Aí você vai fazer este aqui mais o 4. Então, qual é o procedimento? Pegar, copiar e arrastar. Pronto, olha só. Então, vamos lá. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3, tá certo? 1 mais 2 é 3, mais 4, 7. 1 mais 2 mais 4 é 7, 7 mais 3, 10. E 10 mais 5, 15. Percebeu? Ó, como vai crescendo, por isso que se chama frequência acumulativa absoluta neste caso, tá certo? Como é que você pode me tirar essa frequência absoluta de uma forma mais elegante? Você pode tirar da seguinte forma, olha a forma alternativa, tá certo? Vamos colocar o sinal de igual aqui na fórmula e vamos escrever assim, escreva frequência, certo? Escreva a sequência. Escreveu a frequência? Muito bem. Agora você vá em dados, tá certo? Agora você vai em dados. Muito bem. Destaque a coluna. Perfeito? Destaque totalmente a coluna. Muito bem. Escreva ponto e vírgula. Escreva ponto e vírgula. Muito bem. Você escreva ponto e vírgula. E o primeiro valor que você pega, quem é? Esse aqui, ó. Perfeito? Feche e digite Enter. Ó, deu o valor 1. Perfeito? Clicando e arrastando agora. Olha só que interessante. Muito bem. Deu um valor um pouco diferente aqui. Vamos lá. Vamos reescrever a fórmula. Vamos reescrever. Igual. Vamos lá. Vamos lá com cuidado. Vamos escrever aqui frequência. Frequência. Muito bem. Escrevendo frequência. Coluna de dados. Passa um cifrão aqui, temos que escrever F4. Digitamos ponto e vírgula. Agora vamos pegar o primeiro elemento aqui, olha. A frequência absoluta. Tá certo? Vamos fechar aqui e teclar o Enter. Agora vamos copiar. Cuidado, copiando e arrastando. Pronto, olha que beleza, saiu. Percebeu? Então, frequência acumulativa absoluta. Vamos centralizar para deixar bonitinho. Vamos colocar central aqui. Vamos passar a central aqui. E olha que beleza, que joia. Tranquilo, hein? Muito bem, muito bem. E o relativo agora, frequência acumulativa relativa. O que é que eu vou fazer?
é com relação à frequência relativa. Então o procedimento como é que é? Muito simples. O primeiro elemento nós temos 7%. Perfeito? O primeiro elemento nós temos que escrever o sinal de igual, logicamente, né? Senão também não funciona. Vamos escrever igual isso aqui. Muito bem. Vamos aprender aqui a aumentar o número de zeros. Muito bem. Vamos passar a porcentagem. Agora sim. Nosso segundo elemento vai ser o que? O anterior, perfeito? Mais o seguinte. O anterior, precisamos somar, colocar o sinal de igual, claro, mais o seguinte. Certo? Novamente precisamos aumentar o número de zeros. Vamos aumentar o número de zeros aqui. Certo? Vamos escrever em forma de porcentagem. Então vamos já fazer essa continha. Vamos escrever em termos de porcentagem. Vai ficar bacana, beleza? Então 7 mais 3 e 20. Agora vamos fazer o que? Vamos copiar a fórmula até o final. Copiando até o final. Deu 67. Se você chegar um pouquinho mais para cá, 67 mais 33, você já sabe que vai dar 100%. Vamos puxar um pouco mais. Beleza. Certo? Então a frequência acumulativa em relativa, olha só, 7, 20, 47 vai sair exatamente daqui. 7 mais 13, 20, 20 mais 27, 47, 47 mais 20, 67 e 67 mais 33, 100%. Então, para resumir, o que é que nós temos aqui? Frequência absoluta, frequência relativa, tá certo? As frequências acumulativas absoluta e relativa. Muito bem, muito bacana. Bom, eu sei que você ainda ficou um pouquinho de dúvida ainda. Vamos fazer um segundo caso mais simples ainda para você poder compreender melhor essas ideias. Só que agora nós vamos fazer de uma maneira um pouco mais simples, tá certo? Um pouco mais eficiente, tá certo? Então suponha que você tenha uma determinada quantidade, variável discreta, e que essas quantidades sejam listadas de acordo com as informações que você tem aqui. Suponha que sejam medidas, tá certo? Ou quantidades. Muito bem. Qual o primeiro procedimento? Montar o rol dessa série. Vem aqui e você vai me destacar agora como você vai montar esse rol. Vai ser, vamos lá, clicando aqui, vai ser organizado por XI, tá certo? Vamos classificar pela medida, valores do menor para o maior. Quando você clicar o Enter, olha só, do menor para o maior, já temos aqui, perfeito? O que é que vamos fazer agora? Só copiar essa coluna. Copia essa coluna, vem aqui, Ctrl C, Ctrl V. Muito bem. Então, de bate pronto, nós temos que o primeiro elemento é 163, o último elemento é 168, tá certo? O número de dados são 10. Muito bem, agora vamos escrever, tá certo? Vamos elaborar nossa tabela de frequência. Vamos pegar os elementos, as medidas com as quais nós vamos trabalhar. 163, 164, 165 e 168. Muito bem. Como é que nós vamos calcular agora a frequência absoluta? Vamos verificar quantas vezes o elemento 163 está nesta amostra. Então vamos lá. Como é que nós fazemos? Digite frequência. Vamos colocar um pouco mais. Vamos colocar essa seta do lado esquerdo para deixar bacaninha. Vamos lá, escreva igual. Escreva a frequência. Abra um parênteses. Pega a coluna de dados. Certo? Depois você... Olha, só que antes você precisa fazer uma coisa que é importante, que eu esqueci de fazer. Desculpe, você precisa primeiro destacar a linha aqui, olha, certo? Essa coluna. Senão a fórmula não funciona, meu povo. Vamos lá, de novo. Vamos escrever frequência. É bom que você treine português. Frequência, muito bem, oh meu Deus. E agora você vai fazer o seguinte, puxa aqui, primeira coluna,
ponto e vírgula, puxe a coluna XY, certo? Feche. E agora, com cuidado, tecle Ctrl, Shift e Enter ao mesmo tempo. Muito bem. Vamos analisar os resultados que nós encontramos. Uma vez aparece o elemento 163, 3 vezes aparece o elemento 164, 1, 2, 3, 2 vezes aparece 165 e as outras 4 vezes aparece o elemento 168. Muito bem, muito bacana. Certo? Muito bem. Feito isso, como é que nós vamos fazer? Agora vamos calcular esses valores todos. Vamos passar aqui uma soma. Logicamente tem que estar 10, que é o número de amostra que nós temos. Muito bem, muito bem. Agora, frequência relativa. Como é que você vai fazer para calcular a frequência relativa? Olha só, frequência relativa. Vamos usar a definição. Escreva sinal de igual, tá certo? Pega o primeiro elemento, vai dividir exatamente por quem? Pelo número da sua amostra, que no caso aqui é 10, o tamanho dela. Só que vamos passar o cifrãozinho e vamos digitar o Enter. Opa, 10%. Vamos estabelecer agora para as outras células. Olha só que bacana. Se você fizer a continha da soma, 100%. Simples assim. Beleza? Tranquilo? Tá joia, né? Bom, frequência acumulativa absoluta. Então, digite, vamos colocar o sinal de igual à esquerda, digite igual. Agora, novamente, vamos lá. Vamos habilitar a célula, habilitando, escreva, digite aqui, sinal de igual, tá certo? Escreva a frequência, tá certo? Agora pegue a coluna, os dados, tá certo? F4, ponto e vírgula. Pega o primeiro elemento da nossa pesquisa. Tecle Enter, ou feche, agora tecle Enter. Muito bem, o absoluto apareceu 1. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Vamos, muito bem. Vamos ordenar agora os dados bonitinho, para deixar bacana. Vamos conferir as ideias. 1 mais 3, 4. Beleza. 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. E 6 mais 4, 10. Beleza? Apareceu 10 aqui, apareceu 10 aqui. Está tranquilo, está suave, está bacana. Muito bem. Em seguida nós vamos fazer a frequência acumulativa relativa. Oh, muito difícil esses nomes, muito difícil realmente. É mais fácil fazer a conta. Muito bem. Vamos digitar agora igual. Perfeito? Como é com relação à frequência relativa, temos a nossa primeira, 10%. As próximas seguintes vai ser o que? Vai ser a anterior mais a seguinte, 40%. Vamos distribuir a fórmula agora, como manda o figurino. Pronto, chegamos a 100%. Conferindo, 10 mais 30, 40%. 10 mais 30 mais 20, 60%. 60% mais 40, 100%. Muito bem, muito bem. Vamos agora analisar o seguinte. Vamos calcular H, que é a amplitude. Olha só como podemos calcular de uma maneira um pouco mais elegante. Igual, escreva máximo, vai ser um valor maior de quem? Desta série, dessa sequência. Bem, fecha parênteses. Menos o valor mínimo, olha lá. Mínimo de quem? Esta mesma série, dessa mesma sequência. Fechando parênteses. Teclando Enter. Nós achamos, perfeito? 68 menos 163. O valor é 5. Viu só como você ficou mais contente? Como já está entendendo melhor esse conteúdo? Tá certo?
O importante é sempre estar praticando, é sempre estar participando ativamente dessas ideias, tá certo? Matemática é participação, é ação, nunca esqueça, sempre procure fazer exercício, sempre procure rever, procure sempre acompanhar ponto a ponto, fazendo contas com lápis e papel na mão, tá bom? Beleza? Tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que ele tenha sido muito útil, muito bacana. Se você tiver um tempinho, dê uma passadinha lá no meu blog, tem sempre algum conteúdo um pouco mais interessante, com algumas coisinhas que você pode estar baixando também ou imprimindo, tá bom? Nos vemos numa outra ocasião. Bom, até mais. Tchau.